Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo editorial desse domingão abençoado. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos. Editorial número 2, da hora do almoço, do meio-dia. Lembrando que se você é novo no canal, são 5 editoriais por dia para você. E você reconhece eles através do hashtag e o número do editorial, que vai estar aí todo dia. Às vezes o YouTube não te notifica, não entrega o editorial. Aí você entra no canal, dá uma olhadinha e você vai saber do que a gente está falando. Afinal, são vários editoriais por dia e muita informação. A gente faz uma cobertura completa do que acontece, em especial na CPMI do dia 8 de janeiro e CPI do MST. E já que a gente está falando desse assunto, bora discutir um pouquinho sobre isso. Em alguns editoriais passados, eu falei para vocês que eu estou tentando decifrar o Arthur Maia. O Arthur Maia é o presidente da CPMI do dia 8 de janeiro. Lembrando que ele foi escolhido pelo Lira e isso desagradou muito o governo Lula. E aí sai essa matéria do Estadão. Os sinais trocados de Arthur Maia na CPMI de 8 de janeiro com o governo. Ou seja, Maia vem trocando farpas com o governo. Mas Maia não é da oposição, Maia não é bolsonarista, mas já demonstrou e falou claramente que não está nem um pouquinho com graça com o governo Lula. Quando o Maia foi indicado, a ideia do governo era dominar tanto a presidência quanto também a relatoria. Conseguiram a relatoria através do Pacheco, que é do Senado, a relatoria, e a senadora Elisiane Gama pegou a relatoria. Na Câmara dos Deputados, quem escolhia a presidência era o Pacheco. Maia era o Arthur Lira, perdão. O Arthur Lira, astuto como ele é, pensou o seguinte: se eu me entrego um nome do governo, eu vou estar entregando o ouro na mão deles. Eu vou colocar um nome de minha confiança, e colocou Arthur Maia, e se o governo continuar me atacando, vão ser 180 dias de CPMI com um presidente na cola do governo. Aí o que aconteceu? Que é muito interessante. O Lula resolveu bater de frente com o Arthur Lira. Lembra da Polícia Federal indo fazer uma busca com os aliados do Arthur Lira? E Arthur Lira mandou o Maia liberar e falou: olha, faça da forma que você quiser. E aí a gente já começa no primeiro ponto. Lembra que o André Fernandes, que é o deputado que queria, que correu atrás das assinaturas, que mais queria CPMI? Pois é, os petistas queriam tirá-lo. Por quê? Porque começou uma investigação de que ele teria fomentado os atos do dia 8 de janeiro. Arthur Maia brecou. Agora, os petistas pediram a saída do Marcos Duval por causa da busca da Polícia Federal na casa, no apartamento e no gabinete do Marcos Duval. Eu acredito que o Maia também não vai votar a favor. Outra derrota que o governo teve em relação ao Arthur Maia foi que o Arthur Maia, na hora de definir a votação, ninguém do governo foi convocado. E o Arthur Maia falou que isso é um tapa na cara da sociedade, falou que isso é absurdo e falou que vai pautar todas as sessões para que haja a convocação do Gonçalves Dias e do Flávio Dino. E eu vi que o governo Lula não gostou muito do Arthur Maia. E até então o Maia está ganhando a minha confiança. Mas vamos continuar a análise aqui para saber se realmente de qual que é a do Maia. Mas até então, que seja para defender o seu amigo Arthur Lira, está fazendo um bom trabalho na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Você concorda ou discorda com o que eu disse? Coloca no comentário aí agora. Bora falar agora de uma matéria do Gazeta do Povo. Servidores do TSE monitoravam o Monark para identificar críticas à justiça eleitoral. Essa matéria foi escrita pelo Gabriel Sestrin, tá bom? Não sei se vocês se lembram do Monark, não tem uma imagem do Monark aqui para me mostrar para vocês. O Monark, ele é um influenciador digital. Você deve ter conhecido do Flow Podcast, ele é muito famoso. E aí, ele tem uma característica de falar aquilo que vem na cabeça dele. Só que o Monark, ele é ímpar.
Por que ele é ímpar? Porque ele é uma peça fora do baralho que merece atenção. Ele não é bolsonarista, ele não é da ala lavajatista, ele não é inimigo político do governo. Ele é um cara que dá a opinião, nada mais do que isso. E numa das suas falas, inclusive de um podcast que ele estava fazendo com Felipe Barros, que é opositor do Bolsonaro, ele deu a opinião dele. E na opinião dele, ele falou que acredita que não há seriedade nas eleições e que isso não estava tudo certo. E aí o Alexandre de Moraes mandou tirar todas as redes sociais do Monark. Ele já tinha restrições com YouTube, Instagram, e aí ele estava aplicando outras redes sociais, que eram de fora do Brasil, Rumble, tá? E aí o Alexandre de Moraes mandou cortar todas sob pena de multa de R$100 mil por dia na plataforma que aceitar ele falar qualquer coisa. E aí até a galera da esquerda falou, opa, aí já é censura, porque não é dos nossos inimigos, é um cara que para a esquerda acha que ele fala besteira. E aí isso chamou atenção. E aí, agora essa matéria também foi interessante, porque fez um sinal de alerta, até naqueles que achavam que estava tudo bonito quando a censura era só para tirar o Bolsonaro. Olha só o que ela diz aqui. Servidores do TSE monitoravam o Monark para identificar críticas à justiça eleitoral. Pode ter um monitoramento a partir do TSE para entender o que as pessoas estão falando para apurar críticas. Vamos explicar isso aqui de forma jurídica? Vamos lá. Primeiro ponto. É amplamente constitucional e válido que o Tribunal Superior Eleitoral tenha um órgão de monitoramento. Ah, mas doutor Santos, você não falou que se o governo Lula criar um órgão assim é um Ministério da Verdade? Falei, o governo Lula não pode, porque ele é um órgão do Executivo. Agora o TSE, ele tem a função de investigar se não há irregularidades em propagandas eleitorais. Então, existir o órgão de fiscalização e de monitoramento é uma das atribuições do TSE. O que não pode é este órgão do TSE fiscalizar opiniões que desagradem a este ou aquele instrumento. Lembrando, a função dos órgãos do TSE é monitorar propaganda eleitoral ilegal, propaganda eleitoral equivocada e não monitorar a opinião do que se julga verdadeiro ou falso nas redes sociais. Lembrando que o Monark foi condenado ou melhor, nem condenado foi, né? Teve uma decisão contra ele porque, segundo eles, estavam espalhando informações falsas, fake news. E aí, quem é o órgão responsável por dizer o que é fake news ou não? Complicado, né? Mais uma matéria para vocês agora, pessoal. O ministro Alexandre de Moraes autoriza cacique Sererê Chavante depor na Câmara Legislativa de Brasília. Você deve lembrar do caso do índio Sererê ou cacique Sererê. Pasmem, até os dias atuais está preso. E isso, dentro da lógica processual, não faz sentido. Não faz sentido. Você vê casos muito mais esdrúxulos aí, onde as pessoas podem responder o processo em liberdade. Mas enfim, o ministro do Supremo Tribunal Federal recebeu o pedido há algum tempo atrás que o índio pudesse comparecer à Assembleia, à Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde está tendo uma CPI, e para poder prestar depoimento. E agora o ministro do Supremo Tribunal Federal aceitou que o índio saia da cadeia e vai lá para prestar depoimento. Isso é importante, porque além do que, há a possibilidade dele descrever o que ele vem passando na cadeia, porque as acusações que o advogado de defesa do índio faz
é que há perseguição psicológica contra o índio, que há condições insalubres onde ele está. Então, assim, tudo isso vai ser a chance deles expor à sociedade, uma vez que o crime dele, que seja ameaças ao Supremo e tudo, mas ele já não demonstra mais o risco que outrora demonstrava. Não tem justificativa da manutenção da prisão dele. E agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a ida dele a Brasília para fazer o depoimento. Enfim, a gente vai estar acompanhando e, preferencialmente, assim que ele fizer o depoimento, a gente vai pegar algum conteúdo e trazer aqui para vocês. Combinado? Então, desde já eu te agradeço, muito obrigado por ter ficado até o final com o nosso editorial, é sempre um prazer ter você aqui. Eu espero que você tenha gostado das nossas informações. Domingão dá aquela preguicinha de fazer os vídeos, né? Então a gente vai com mais calma, hoje não vai ser acelerado, combinado? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.